Mães são flores que florescem em meio aos desertos. Nós falamos de algumas mães que floresceram em meio aos seus desertos. E nesse deserto, Deus fez nascer a fé, a esperança e o amor. E nós sabemos que todos nascemos para viver para a glória de Deus. A palavra de Deus diz: qualquer coisa que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. E as mães devem viver para a glória do seu Deus. Eu quero compartilhar com vocês a história de uma mãe que floresceu em meio ao deserto. Eu quero compartilhar com você, que está nos ouvindo, a história de Agar e seu filho Ismael. Esse texto se encontra em Gênesis, capítulo 21, versículos de 14 a 21, e diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um arbusto. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim eu não verei o meu menino morrer. Sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus a chamou dos céus: Agar, e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz, a voz doce menino, da onde você está? Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou um flecheiro. E habitou também no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então hoje, eu gostaria de meditar com você que está nos ouvindo sobre os desertos na vida desta mãe, Agar. Agar teve encontro com Deus no meio do seu deserto. A história de Agar, ela é uma história cheia de lutas, de fugas, de sofrimento, de solidão, de angústia, de medo, mas, sobretudo, de superação, de sustentação, de provisão, de intervenção divina a seu favor e de uma forte experiência divina nos momentos cruciais da sua vida. A trajetória desta mulher assemelha-se a muitas mães que muitas vezes levam uma vida de solidão, de abandono, muitas vezes enfrentando o sofrimento no deserto da vida para criar os seus filhos sozinhos. A Bíblia, em Gênesis 16, começa a narrar a história de Agar. Nos conta que ela era uma egípcia e ela era serva de Sara, da família patriarcal. Ela era esposa, Sara era esposa de Abraão. E embora não seja mencionado na Bíblia, esta mulher era muito formosa, trabalhadora.
que servia na casa desta família. Mas Sara, a esposa de Abraão, persuade Abraão a deitar-se com a sua escrava, com a sua serva Agar, e gerar um filho, pois Sara era estéril e já era entrada em anos e incrédula a respeito da promessa que Deus deu sobre o filho que seria a sua descendência. Encontrando-se grávida, Agar começa a desprezar Sara, a sua dona, que então passa a humilhá-la, ao ponto de Agar fugir em direção ao deserto. E aí nós chegamos no primeiro deserto que Agar passa. O seu primeiro deserto começa, então, a respeito daquilo que aconteceu. É na solidão deste deserto que Agar tem um encontro com Deus, tem um encontro com o anjo de Deus, que a confronta a rever os seus pensamentos e o caminho que ela estava levando, estava sendo levada, e lhe falou para ela se reconciliar com a sua senhora. Tendo achado o anjo do Senhor, junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Zur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, da onde vens e para onde vais? E ela respondeu: Eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E aqui nós temos um primeiro princípio para Agar, para essa mãe que está passando por esse deserto. O primeiro princípio é que ela deveria se humilhar. Nunca poderemos prosperar se nós temos um coração cheio de mágoa. Se nós temos um coração cheio de ressentimento, que nos impedem de prosseguir e receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Este anjo de Deus lhe ensinou a primeira lição no deserto, que ela deveria se humilhar e voltar, porque Deus tinha um caminho, Deus tinha uma direção certa e uma direção melhor para Agar. Então ele fala: volta-te para casa. O segredo é nos humilharmos. A palavra de Deus nos fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Agar, então, atende à voz de Deus. Ela se humilha, ela se arrepende do seu ato, e logo depois que o coração arrependido de Agar, ela já recebe uma promessa sobre sua vida e sobre a sua posteridade. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira que, por numerosa, não poderá ser contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na fronteira a todos com todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse assim: tu és o Deus que me vê? Pois disse ela:
não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Deus nos vê. Não importa a circunstância que estejamos vivendo. Não importa que circunstância estejamos passando. Deus nos ouve. E Deus nos vê. E é exatamente esse significado do nome do filho de Agar. Se chama Ismael, o Deus que ouve. Deus nos ouve e Deus nos vê. Ismael, ele tem esse nome. Foi dado esse nome a Ismael antes mesmo dele nascer. Deus é um Deus que te ouve. Então, este nome trouxe para Agar a certeza, a prova de que Deus a tinha livrado das suas angústias e medo. Mas logo depois, passado 15 anos, seu filho Ismael já era um adolescente. E ele brincava com Isaque, o filho da sua senhora. Com pouco mais de 2 anos, tinha o filho de Sara com Abraão. E gera-se ali, naquele momento do adolescente com a criança brincando, uma contenda, quando Ismael começa a zombar de Isaque. E dessa contenda, Agar acaba novamente sendo expulsa da casa de Abraão. E segundo, como diz o texto, seguiu novamente errante para onde? Para o deserto. Segundo deserto na vida da mãe Agar. Abraão, pois, fez o seguinte: de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-lo às costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Novamente Agar se depara com o pior dos seus inimigos, o deserto. E é nesse lugar árido, sem vida, um lugar solitário, cheio de medo, cheio de decepção. Decepção pelos maus tratos que sofreu, pela dor dilacerante da rejeição que Agar sofre e o desprezo recebido por aquela família. E muito peso para essa alma aflita, como se não bastasse ainda ela se deparar com a fome e a sede que todo o deserto produz. E aqui nós temos um princípio muito importante. O tema do nosso culto hoje é: floresça aonde Deus te plantou. E Agar, pela intervenção divina, ela floresceu. E nós precisamos entender algo muito precioso quando Deus criou a mulher. Deus criou a mulher para completar o homem. Mas Deus fez a mulher participar do milagre da vida, a fazendo mãe. Para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Eva, a primeira mãe, significa aquela que gera a vida. Foi através de Eva, da primeira mulher, que a humanidade foi gerada. A mulher nasceu para gerar vida, florescer aonde Deus a plantar. Muitas vezes Deus pode nos levar ao deserto para começarmos uma nova história, uma nova vida. E foi isso que aconteceu com Agar e com o seu filho. Mas o que seria o deserto, pensando agora, refletindo sobre os nossos desertos?
O que seria, então, o deserto? O deserto é um lugar de profundas experiências com Deus. No deserto é muito comum os caminhantes verem miragens, ilusão de ótica, provocada muitas vezes pelo sol escaldante. Mas no deserto, Deus nos leva para ver o que é real nele e o que é real em nós. Nós precisamos continuar vivendo e acreditando que quando nós desistimos para Deus, Ele vem. Agar estava desistente, já havia desistido. E é nesse lugar solitário que a aflição dessa mulher valente, com o seu único filho Ismael, começa a sucumbir de fome e sede. Era muita dor, era sofrimento, sem nenhuma perspectiva que gerasse uma alternativa de solução para o seu drama, para a dor e para o seu sofrimento. Agar chega ao limite das suas forças. E Agar deixa Ismael debaixo de um arbusto e segue aproximadamente a 800 metros de distância. Sozinha e aflita, ela toma a decisão desesperada de não ver o seu próprio filho morrer. E é nesse lugar solitário que ela geme e chora de dor, tendo acabado a água do odre. Então ela faz isso. Muitos de nós carregamos o peso das dores, dos sofrimentos, dos desertos da vida. Mas é nesses momentos de solidão, onde muitas das vezes as perspectivas se acabam, onde algumas portas se fecham, onde os gigantes e inimigos da nossa alma se revelam, que Deus manifesta a sua grande misericórdia vindo ao nosso socorro. Nós estávamos conversando e nós estávamos pensando, esse momento que nós estamos vivendo parece um sonho. Esse momento de pandemia é um momento que nós nunca pensávamos em viver. E parece que nós estamos vivendo em um deserto. Mas só parece. Porque nós temos um Deus que nos ouve e um Deus que nos vê. Mas é muito importante nós entendermos que tem um momento na nossa vida que nós precisamos desistir das nossas soluções para que Deus venha e use as circunstâncias, a solução que Ele tem para nós. E eu quero falar a respeito de 6 respostas de Deus no deserto das nossas vidas. Primeira resposta de Deus no deserto da nossa vida é que Ele sempre providenciará uma alternativa. Não importa o deserto, não importa a circunstância que você esteja vivendo hoje, Deus sempre providenciará uma alternativa. E logo aconteceu exatamente isso. Deus mostrou a Agar uma fonte de água, um poço de águas. A primeira providência, eles estavam com sede. E Deus providenciou uma fonte de água, abrindo-lhe os olhos, porque as circunstâncias acabam minando a nossa fé e a nossa esperança e fechando aos nossos olhos, e nós não conseguimos nem ver e nem ouvir. Mas Deus abriu os seus olhos e ela viu um poço de água. Muitos dos sofrimentos que passamos nos impedem de ver que diante de nós, Deus já proveu a bênção que tanto almejamos. O poço de águas vivas estava diante de Agar, mas as suas lágrimas
impediam de ver. Foi assim com a mulher samaritana. E é assim muitas vezes que acontece conosco. Em João capítulo 4, versículo 10, Deus teve um encontro com esta mulher, a mulher samaritana. E ela estava indo ao poço naquele horário, ao meio-dia. O sol estava escaldante. E Jesus lhe diz algo. Jesus diz assim, a mulher samaritana: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. A primeira providência de Deus nas nossas vidas é nos dar a água da vida. Porque em todo deserto que passamos, nós temos sede. A segunda resposta de Deus no deserto da vida é que Ele saciará a tua sede em tuas necessidades. Os aflitos e necessitados buscam água e não acham, e a sua língua fica seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. E eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira, e conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Assim diz Deus em Isaías 41, versículo 17. É o Senhor que sacia a nossa sede nas suas próprias fontes. A terceira resposta de Deus no deserto é que Ele derrota os teus medos e os teus inimigos. E Ele diz assim, o anjo do Senhor diz assim, não temas, não tenha medo. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O deserto não será motivo de pavor e derrota para nós, pois Deus nos ensinará a viver em meio às lutas e a vencer a todas as nossas batalhas. Porque a palavra de Deus diz, muitas e muitas vezes, Deus dizendo, não temas, porque eu estou contigo. E assim como Deus esteve com Agar, Deus tem estado com o seu povo de geração em geração, e Deus está conosco hoje, porque Deus nos ouve e Deus nos vê. A quarta resposta de Deus no meio dos nossos desertos é que Deus restaurará os nossos sonhos e fará nós vivermos de novo. Deus disse a Agar, quando Deus abriu os seus olhos, Deus disse assim, quanto a Ismael, eu te ouvi, eu abençoá-lo-ei, eu falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Suas promessas serão cumpridas em nossa vida, pois Deus pode, hoje, abrir os seus olhos espirituais. Porque Deus, esse Deus, que Agar fala, eu não estava vendo esse Deus que me vê, Ele nos vê. E Ele pode abrir os nossos olhos espirituais. E a quinta resposta, no meio dos nossos desertos, é que Deus mudará a nossa sorte e também o nosso humor. Viu ela o poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Nós temos uma outra promessa, em Isaías 61:3, que o Senhor
nos dará óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Quantas mães perderam os seus filhos? E quantos filhos têm perdido as suas mães? Mas nós temos aqui uma promessa do Senhor, que Ele colocará óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, e pôr sobre os que estão em Sião, que estão hoje vivendo em luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E a sexta e última resposta de Deus no meio dos nossos desertos é que Ele promoverá a esperança. Ele diz: a tua posteridade será uma bênção. Deus havia prometido que abençoaria Ismael, o filho de Abraão. Assim Ele o adestrou como um poderoso flecheiro para vencer os inimigos do deserto. Foi no deserto que Ismael casou e viveu, gerando uma nação de valentes e uma posteridade abençoada. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou um flecheiro. E sua mãe a casou com uma mulher na terra do Egito. E para finalizar, eu quero concluir fazendo uma pergunta. Aonde estão as suas fontes? Aonde estão os seus poços? Volte para a fonte. A palavra de Deus, lá em Jeremias 2,13, tem uma reclamação, e Deus diz assim: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Agar disse: tu és o Deus que vê, e eu não olhei deste lugar para aquele que me vê. Deus pode ter nos impelido ao deserto para nos mostrar que nós estamos buscando vida fora dele. E eu quero dizer esta noite que não há vida fora de Deus. Jesus é a fonte de águas vivas, e Ele nos diz: quem beber desta água jamais terá sede. Jesus é a água da vida, é a vida de Deus fluindo em nós. E é Ele que faz com que nós floresçamos em meio aos nossos desertos. Se você ainda não floresceu, não deixe que nada entule as fontes de Deus na sua vida. Livre-se da raiva, do ódio, da amargura, do ressentimento, da preguiça, da murmuração, da ingratidão, da desobediência, da falta de perdão, da prostituição, dos vícios, da mentira e do engano. Tire os entulhos para que a água viva de Deus flua do seu interior. Aonde você está tirando água nesse deserto que você está vivendo? Jesus é a fonte da água viva.